Estamos de volta aí com o último bloco. Ainda bem, gente, que eu já amarrei os dois aqui. E nós vamos ter mais um programa, além desse de hoje aqui. Nós vamos ter mais um, que nós vamos falar sobre acidentes de trânsito, viu? Porque eu queria explorar bem, já que eles demoraram muito. A Anice já tem, desde o início do ano, que a gente vem conversando sobre isso. Mas eu acho que foi legal agora, porque final de ano, né? Final de ano a gente sabe aí que os números assim em relação a acidentes de trânsito aumentam bastante, né? Então aprove a Deus que fosse agora mesmo, né? Tudo já estava nos planos. Mas hoje nós estamos falando sobre o SAMU, entendendo um pouquinho como que funciona o SAMU, quando que eu ligo, quando que eu não ligo para o SAMU, e a gente já falou sobre isso. E aí vamos continuar, né, doutora Rejane? Exatamente. E agora a nossa pergunta, a pergunta que é sempre feita é se existe muito trote no serviço. Olha, assim, nos 15 anos de vida que a gente fala do nosso SAMU Marabá, a gente realmente sempre trabalhou com esse fantasma aí dos trotes com a gente. E teve uma época que para cada 10 ligações, 8 eram trotes e apenas 2 que realmente configuravam uma solicitação de atendimento. E isso, com o tempo, a gente foi trabalhando, foi realmente, a gente via que era principalmente no horário do recreio, dos colégios. Então, o que a gente fez? Vamos para dentro dos colégios, para dentro das faculdades, vamos conversar, vamos mostrar como é que funciona e qual é o benefício e o que pode acarretar também se, de repente, eu quiser passar um trote para o SAMU. E aí a gente fala que, assim, a partir de 2017, que a gente entrou realmente com o sistema, com tudo informatizado, a gente teve pé e mão dessas estatísticas. E o que a gente nota? Que a gente teve um boom lá em 2018, aí com em torno de 21 mil trotes por ano. E hoje, em 2020, a gente vê um decréscimo, uma queda, justamente o reflexo dessas nossas ações educativas, né? E a gente vê aí que em 2020, quando a gente teve o boom de ligações, de número de ligações, chegando a 52 mil ligações atendidas em 2020, a gente teve aí 9 mil trotes, que dá em torno de 15% a 16%. Aí, a gente ainda acha um número alto, né, para um serviço que realmente é de tanta importância e que trata de salvar vidas. Tem sempre alguém ali que, enquanto você está passando um trote, tem outro que realmente está precisando do serviço, né? Então, a gente acha que é muito grande. Infelizmente, ainda tem pessoas, não só no nosso serviço, a gente fala que nos outros tridígitos também, como para a polícia, para o bombeiro e socorre, infelizmente é uma realidade, mas não é uma realidade só de Marabá. É uma realidade nacional e que a gente tem, aos poucos, tentando mudar esse cenário, né? Mas assim, é triste você ouvir ainda, né? Porque, como você falou assim, eu ainda acho um número muito alto, né, doutora Rejane, assim, ainda para as pessoas brincarem. Mas, assim, doutor João, é feito diagnóstico, no caso, assim, se é criança. Assim, eu sei que é complicado, né? Mas, assim, às vezes, pela voz, você consegue ter ali uma noção, né? Por incrível que pareça, são jovens. A realidade de que a criança, anteriormente, era ela quem mais realmente passava o trote. E a gente reconhecia pela voz, pedia para falar com algum responsável e detectava. Mas hoje já se torna mais difícil, porque demanda. Você costuma acreditar em alguém jovem, alguém que realmente consegue passar informações que condizem com uma certa realidade para você fazer um envio de uma ambulância. E aí, realmente, é como a Dharma disse, é muito triste você pensar que o próximo ser humano está fazendo isso porque está tirando de alguém que realmente precisa. E que, de repente, lá na frente, pode ser um dos deles, que realmente está precisando. E, assim, só complementando a Anice, que, às vezes, antes fosse só nas ligações, né, os trotes, porque, às vezes, o que acontece? Antes fosse que ficasse só nas ligações, porque o que acontece é assim, às vezes, como a Anice falou, o perfil mais são jovens, pessoal que até tem um nível de instrução, e o que eles fazem? Criam histórias. E, às vezes, a gente vai lá, leva a nossa unidade, às vezes leva até a USA, que é a unidade de suporte avançado, locais distantes, às vezes de difícil acesso. A gente chega no local e a gente se depara com uma cena que não existe, né? Era isso que eu ia Então, perguntar, isso que é muito assim, triste, porque nesse se momento... chegava a sair Sim, do a gente... ambiente. Porque, como ela falou, como são jovens,
as histórias são bem construídas, eles falam, imitam sons, vozes, e a gente vai lá, a gente leva a nossa unidade, leva a nossa equipe, e enquanto a gente está nesse deslocamento, às vezes tem outro paciente, outra pessoa que está precisando, e a gente está em outra ocorrência, bloqueado lá, né, nisso, que infelizmente acontece ainda. Para você ter ideia, Dármina, uma vez, numa madrugada, nós fomos acionados para frente de um bar na Velha Marabá, que dizia que uma pessoa tinha sofrido uma agressão por garrafada, e a gente deslocou, que estava inconsciente, a gente realmente deslocou uma ambulância, e foi a unidade de suporte avançado, eu estava no dia, e quando a gente chegou lá para prestar o atendimento, realmente tinha um senhor num canto escuro, que a gente foi abordar, que aparentemente parecia que a cabeça estava toda suja de sangue. Quando a gente foi fazer a limpeza do local, a gente descobriu que era ketchup. Alguém pegou uma pessoa que estava alcoolizada, deixou no canto, jogou ketchup e chamou a ambulância. E ficaram rindo do outro lado da rua. Quando a ambulância chegou, todo mundo desfez o grupinho. Isso para a gente é complicado, né? É complicado você pensar que uma outra pessoa teve todo esse trabalho, toda essa encenação para tirar uns 2 minutos aí de rir de quem realmente está tentando fazer um trabalho sério, né? Nossa, assim, assustador, né? A gente não quer, né, doutora Regiane, acreditar que possa ainda, em pleno século XXI, a gente ver esse tipo de situação, né? Brincando com um serviço que é muito sério, que faz um trabalho muito sério, que é capacitado, né? Tirando onda aí com a equipe, né? Muito difícil, exatamente. E agora me gerou uma dúvida, o seguinte, se existe algum tipo de estratégia que se pensa, nem que seja daqui para o futuro, que a gente já está vivendo, né, de telemedicina, onde se você aciona, abre uma videochamada e você consegue pelo menos visualizar para isso que isso seja minimizado, né? Se existe agora algum tipo de... Porque é 9.000, né? Você falou 9.000 trotes ainda, é um universo gigantesco. Tem alguns trabalhos nessa área que trabalham justamente com essa rede social, com o aplicativo do WhatsApp, de se fazer videochamadas, de se demonstrar no local. Sim. Só que, para isso, as centrais vão ter que investir muito em tecnologia dentro das ambulâncias e no recebimento dessa chamada, para que a gente possa realmente tornar esse fato realidade. Mas eu acho, viu, doutora, que daqui a um tempo esse é o caminho para todo mundo, não só para o SAMU, mas para o outro pessoal que trabalha aí na rua, que a gente fala de intervenção, tanto para a polícia quanto o salvamento, o resgate, vai ser mais ou menos por isso. Entende? Mas eu fico assim, achando interessante aqui, porque mesmo com tudo isso, mas a equipe é bem otimista do SAMU, assim, né? Sempre principalmente acredita, quando né? olha os números, né? Do que era, do que foi, do que está agora, né? Em relação à quantidade aí. Então, quer dizer o quê? Que está surtindo efeito a questão das orientações, das palestras, né? E aí é intensificar mais isso, principalmente, acredito, nesse grupo que vocês já detectaram aí, que pode ser o maior número, né? No caso dos jovens, né? E nisso eu já queria perguntar para vocês assim, porque o SAMU, quais são as cidades que o SAMU atende? Vamos falar aqui da nossa região, né? Porque às vezes tem pessoas aí que acham que é Marabá. E aí? Fala para a gente um pouquinho a respeito disso aí. E aí a gente vai aqui discutindo e complementando. Então, a nossa central, como eu falei lá no começo, a nossa central é uma central regional. E, atualmente, ela está atendendo 17 municípios. Significa dizer que, nesses 17 municípios que se encontram, se discarem o tridígito, se ligarem para o 192, ele vai cair na nossa central em Marabá. E os nossos médicos reguladores é que vão triar e fazer o envio dessa ambulância. Não significa dizer que essa ambulância vai sair daqui de Marabá e vai, por exemplo, até Pissarra, porque senão o nosso tempo-resposta não seria, né, doutor, a contento. O que eu quero dizer é que, quando liga 192, cai na nossa central, é atendido pelo nosso TARM, demanda uma ocorrência para o nosso médico regulador, e em cada município, em 10 desses 17 municípios, nós temos uma base descentralizada com ambulância. Por exemplo, Parauapebas, que tem aí 2 ambulâncias de suporte básico e uma de suporte avançado. E aí nós temos Pissarra, Bom Jesus do Tocantins, Dom Eliseu, Palestina, toda a região Carajás é atendida 192, mas que a gente tem envio de ambulância são apenas 10. Tupiranga, Nova Ipixuna, Bom Jesus, Pissarra. Ajuda aí, doutor. O que mais? São Parauapebas,
São João não tem São ambulância Geraldo, ainda. São São Geraldo do Domingos. Araguaia. Isso. São esses 10 que a gente tem envio de ambulância. Então, assim, só para ficar claro, liga, cai lá na central de vocês, não é isso? E aí vocês vão dar ali as orientações ou não? Sim, dá orientação e entra em contato com a nossa equipe lá no município, porque em cada município a gente tem uma base centralizada com o nosso condutor socorrista, nosso técnico de enfermagem, nosso médico intervencionista. Então, a nossa central faz esse contato e fala, no endereço tal, em tal lugar, a gente tem tal situação. E demanda, a ambulância está lá. Mas tudo regulado aqui por Marabá, pela nossa central regional. Gente, eu já queria fazer uma fala aqui, um adentro, que o SAMU de Marabá foi elogiadíssimo, sempre foi, não é de agora que o SAMU é elogiado, não, viu? Lá no Ministério da Saúde, o SAMU é conhecido. Eu me lembro, em 2018, que eu fui lá e o pessoal já conhecia o SAMU de Marabá. Então, o SAMU de Marabá não é de hoje que é reconhecido como um SAMU de qualidade, de atendimento, de tudo, tá? Então, assim, não é de hoje, né? Eu falo isso porque eu já conheço o trabalho que a Valternice e a equipe vem realizando aí ao longo dos anos. Então, o SAMU de Marabá é muito bem falado, muito bem reconhecido. Quando eu falei lá no Ministério, na época, Valternice é a mulher pronto, é o SAMU de Marabá, top das galáxias. Então, assim, é uma equipe que realmente faz jus aí ao trabalho. E desses municípios, todos os bairros, eles são contemplados? Ou, por exemplo, existe algum bairro que não fica mais difícil? Como é que a pessoa pode saber se o seu bairro é? Assim, quando a gente tem a nossa unidade ou a nossa base descentralizada, entende-se que toda a localidade, né, todo o município ele é atendido pelo SAMU. Por exemplo, Marabá, a gente envia ambulância para Vila Sororó, às vezes vira para Brejo, só que assim, claro que tem que ter também, assim, na hora da ocorrência, a gente vai dimensionar as informações, porque às vezes fala assim, teve um acidente numa vicinal, passei 2 horas atrás e teve um acidente. Assim, sempre a gente vai fazer esse risco-benefício até para a segurança da equipe e por essa questão da limitação de número de ambulâncias. Mas, a priori, com as informações corretas, a localização correta, nossa ambulância ela atende toda a região de Marabá. Tá? Assim, a gente, quando fez a solicitação, o projeto para a implantação do SAMU em Marabá, a gente leva em consideração toda a população. É número populacional. Então, quando a gente leva em consideração, a gente pegou toda a população de Marabá. Então, isso inclui a zona rural. Só que aí a gente faz um trabalho muito legal com as ambulâncias brancas de apoio, que realmente ficam em grandes localidades, em vilas, né, em localidades de zona rural, que é quem realmente está lá no local. Então, quando eles fazem essa solicitação, a gente, a princípio, procura a triagem da ambulância branca e a nossa ambulância muitas vezes vai de encontro, por conta do tempo-resposta. Porque imagine vocês que a gente tem o quê? 3 horas, 2 horas de distância. Aqui que a nossa ambulância a gente retira de uma zona urbana que tem uma demanda enorme de solicitações e tira 3 horas para ir, 3 horas para voltar, eu retirei uma ambulância que poderia estar salvando um número bem maior de vidas. Então, a gente faz essa troca aí de figurinhas com o pessoal da ambulância branca, de muitas localidades. Então, a gente vai de encontro, a gente dá toda a orientação, o que é para ser feito, o que pode ser feito no local, para estabilizar o paciente, para que a gente vá de encontro. E isso tem dado muito certo. E eu lembro sempre da tua preocupação assim de treinar, né, esses condutores da zona rural para justamente fazer esse atendimento, assim como fazia com os condutores das ambulâncias do SAMU. Ainda continua isso? A gente tem essa preocupação de treinar equipes nas localidades. A gente trazia, né, até o município e teve algumas localidades mais próximas que a gente conseguiu levar a equipe e fazer o treinamento, para que justamente esse primeiro socorro, o primeiro atendimento seja feito a contento, porque até é o mais importante, né? Porque até que você chegue, esse início tem que ser feito bem feito, para que possa ser dado continuidade no atendimento. E, assim, a gente não podia deixar o programa sem falar sobre a pandemia, né? E aí vem a pergunta agora. Estou com Covid. Gente, eu não estou com Covid, tá? Eu devo ligar para o SAMU
como que tá essas orientações aí a respeito disso, gente? Explica um pouquinho para a população que agora está aí com essa questão da segunda onda, né, do Covid. A gente só escuta isso na cidade. Hoje eu fui no supermercado, o pessoal já estava acabando com os álcool de novo. Então, já está aí essas questões aí. O que eu devo fazer? Bom, desde o início da pandemia, o SAMU teve papel ativo dentro de Marabá, onde onde o SAMU fazia a regulação de todas as ocorrências e solicitações de orientações a respeito do Covid. No início, era uma pandemia, ninguém sabia muita coisa, né, início? Era aquela coisa de que remédio usar, os sintomas, testes. Então, assim, foi aumentado. A gente teve um aumento da nossa equipe, justamente para atender essa demanda, né? E conseguimos fazer um serviço de extrema importância de orientar, porque muitas vezes as pessoas elas ficavam, né, nisso muito perdidas no que fazer, questão de teste, de sintomas, e a gente estava com a equipe extra justamente para poder orientar essas pessoas, né? Estou com sintomas de Covid, o que fazer? Devo ligar para o SAMU? Sim, não só pedindo ambulância, porque muito provavelmente a gente não vai enviar uma unidade um sintoma leve de Covid, né? Mas, dependendo da solicitação que a gente observe, que a gente constata que é um caso grave, caso de insuficiência respiratória grave, certamente a gente vai mandar a nossa equipe, né? E a equipe do SAMU também teve todo o treinamento para a gente, com essa questão de EPIs, de cuidado, né, com a questão do uso de máscaras, uso de equipamentos especiais. E as nossas ambulâncias também temos ambulâncias especiais para fazer esse tipo de atendimento, tá? E geralmente, assim, hoje a gente está começando, então já estamos vivendo a questão da segunda onda e a gente já observa, hoje eu estava na regulação à tarde, já observei que teve um aumento no número de solicitações a respeito de orientações e a gente realiza, sim, essas orientações juntamente com nossos hospitais de retaguarda, que principalmente é o Hospital Municipal aqui em Marabá, em especial as tendas, né, a Tenda 1, e fazendo orientações a respeito de medicamentos, né, do que usar nos sintomas leves, sintomas moderados e sintomas mais graves, tá? Com essa segunda onda seja menos, né, a procura, já que o assunto já foi tão abordado, já tão discutido, né, tantas informações já saíram, porque no início eram muitas informações desencontradas, né? No início, Darmin, assim, eu estava nas primeiras semanas que implantou essa equipe extra, quem pegou o plantão ficou bem complicado, porque não parava o telefone. Foi 12 horas assim, chega a orelha quente, orientando, mas é uma coisa que a gente via que a população ligava para a gente bem mesmo perdida e bem mesmo carente de orientações, carente mesmo de instruções para começar a viver esse período, né, triste que a gente tem vivido e que a gente certamente a gente vai enfrentar isso e esse pesadelo dessa pandemia a gente vai deixar para trás. Não, doutor João, na verdade, não era nem só a população que estava perdida, até os profissionais, né, ficavam ainda desorientados, porque cada dia saía um protocolo novo, cada hora era uma informação, era um artigo que saía diferente, né, doutora Rejane? Então, assim, foi meio louco mesmo, né, a situação. A gente passou por todas essas fases junto. A gente fala que a gente passou junto com a população. Esse boom, quando iniciou aquele susto inicial, aquele desespero. E aí, com a gente não foi diferente. Aumentou também, tinha hora que a gente, meu Deus, a gente vai ter que conseguir sair dessa, mas a gente vai sair juntos. E, realmente, eu falo assim, que o SAMU ele foi como uma tábua de salvação para muita gente. Era aquela pessoa que queria se sentir ouvido, aquela pessoa que estava em casa, que estava isolado, que não sabia como que ia sair, quais são os sintomas, certo? E a gente, por muitas vezes, foi esse ponto de apoio, de calma, de falar com um profissional da saúde que estava lá na linha. E, para isso, a gente teve que mudar a nossa central de lugar, porque a gente teve quase que duplicar a nossa equipe 24
24 horas, era uma loucura mesmo. Mas isso rendeu bons frutos, porque veio o pessoal da Organização Mundial da Saúde e achou excelente o nosso trabalho. A gente colocou o tridígito, além de atender, porque as ocorrências não pararam, né? Nosso serviço não parou. Além de ofertar o nosso serviço SAMU, a gente colocou um adendo. Isso, graças à gestão municipal, teve esse estalo de consciência que falou, não, vamos colocar dentro do 92, porque é um tridígito conhecido nacionalmente e que funciona 24 horas por dia. Então, diferente de outros locais que colocaram um número fixo, que a população dificilmente gravaria, colocou no 92 e a gente ampliou a equipe e conseguiu realmente fazer um diferencial aí para a população de Marabá e região. Com certeza, né? A população foi tão bombardeada com notícias ruins, então só o fato dela ouvir um profissional, calma lá, tudo bem, você está respirando, está tranquilo, isso já calma, faz toda a diferença. Exatamente. E uma pergunta que é muito feita, é muito comum. O SAMU faz verificação de óbito? Isso é uma dúvida que muita gente pode ter e vocês podem nos dar uma esclarecida. Não, a gente não faz a verificação de óbito. O SAMU, geralmente, nós partimos do pressuposto que a gente vai fazer um atendimento de urgência e emergência. Uhum. Né? Vamos salvar uma vida. Uma vida. Infelizmente, nós nos deparamos com determinadas situações que, infelizmente, não... o paciente já estava bastante grave, ou situações de risco da vida que já a gente chega no local onde não tem mais... Né? Mas, assim... óbito domiciliar, liga para o SAMU. Não é assim que funciona. Né? A gente não para isso existe o SVO, que Marabá ainda não dispõe, mas casos também de morte violenta, acidentes, isso aí é feito pelo pessoal do IML também, tá? E não é o SAMU que faz esse atendimento, não, tá? A gente fala assim, que a gente faz a constatação do óbito, né? Na verdade, quando você chega, você é demandado para uma ocorrência com risco iminente de morte. E quando você se depara no local que já ocorreu o óbito, você faz a constatação. E lá, se possível, quando é necessário, quando é possível, porque tem alguns casos que a gente não consegue emitir a declaração de óbito, né? Como, por exemplo, quando o suspeita, tutor, né, de ou tem algum um óbito suspeito, a gente não faz, né? Mas sistema de verificação de óbito não tem como, né? Eu diria que até pelo próprio serviço. Se a gente for demandar, e aí, como eu falei, a gente tem todo um protocolo a ser seguido, né? E esse caso a gente não faz. A gente faz a constatação, mas não a verificação de óbito em domicílio. Muito bom. Gente, estamos aqui encerrando, né, o programa. Ainda bem, como eu falei para vocês, a gente vai explorar eles no próximo programa aí. Mas, de antemão, já queria agradecer muito, né, por vocês terem aceitado o desafio de vir aqui no programa, porque a gente coloca mesmo na parede, brincadeira. Não, a gente aqui hoje foi um bate-papo. Foi um bate-papo. A pressão psicológica ainda não aconteceu, não. É no próximo, tá? É porque eu deixo para o último programa, né, doutora? A gente combina aqui para não espantar, né? Então, muitíssimo obrigado, Valternice Vieira, por ter aceitado aí, doutor João, Lucas, por também ter aceitado o convite. Assim, foi maravilhoso. Eu tirei um monte de dúvida. Eu sei que você que está aí em casa também tiraram, né, algumas dúvidas aí, não é isso, doutora? A presença de vocês e esse trabalho que o SAMU faz, que realmente é fundamental aí para toda a população. Muito obrigada. A gente que agradece, na verdade, né, doutor João? Assim, porque para a gente, como a gente sempre fala, é uma paixão. E a gente gostaria de disseminar, de multiplicar, de trazer a importância, de trazer realmente o porquê do serviço, como é que ele funciona. Para a gente sempre é muito gratificante trazer esse tipo de informação. E gostaria de aproveitar agora o final, fazer uns agradecimentos especiais, como eu já tinha falado antes, para o pessoal que é o nosso parceiro, nosso pessoal de apoio, o pessoal do Hospital Municipal, que também é assim, de suma importância, porque não adianta nada a gente começar, né, um trabalho e ele não ter continuidade, de todos os hospitais, aliás, HMI, HR, até próprias vezes a Unimed, quando a gente depende de múltiplas vítimas. Fazer um agradecimento especial para a minha equipe, né, meu pessoal de Manto e Sangue Azul, porque eu falo que sem eles, realmente, esse trabalho de excelência que, graças a Deus, já foi realmente
realmente muito notado, não só aqui na região, mas eu falo que sozinho a gente não faz nada, e eu dependo muito deles para qualquer coisa. Agradecer ao doutor João também, que atendeu o chamado. Eu falei, vamos lá, que a Dharma chamou, a gente tem que ir lá. Né? Mas agradecer de verdade. A gente acha que é esse o caminho, é multiplicar conhecimento e realmente disseminar as ideias, que a gente vai conseguir fazer alguma coisa de diferente para quem há de vir depois da gente. Né, João? Bom, complementando, né, o que a Anice falou, eu também quero agradecer você, Dharmina, pelo convite, a doutora Regiane, para a importância da gente chegar mais próximo à população e a gente utilizar o serviço de televisão, né, as mídias. Isso aí é muito importante para a gente, como instituição, como SAMU, de aproximar com a população em geral. Gostaria de agradecer principalmente, né, a toda a equipe do SAMU, o pessoal que está lá agora, nesse momento, regulando, atendendo as ligações, né, o radiooperador, TARMES, os médicos, enfermeiro, técnico, condutores, pessoal da administrativa. É uma equipe, é uma família, a família Sangue Azul. E agradecer também, claro, a todas as pessoas que nos ajudam a realizar esse trabalho. Né, o pessoal dos bombeiros, da polícia, né, DMTU, todo esse pessoal assim, de apoio, né, e junto com os hospitais. Porque, às vezes, a gente chega no hospital também, a gente é bem recebido, a gente tem... às vezes, a gente atende junto com o hospital, acontece situações, às vezes, de catástrofe, que a gente chega no SAMU e a equipe não consegue. Que eu já vivi isso, não como SAMUzeiro, mas como médico que estava do outro lado, e o colega SAMUzeiro chegou, ele viu que eu estava numa situação de catástrofe no hospital, que eu tinha, e ele ficou lá para me ajudar. Então, isso é uma coisa que eu lembro bastante com carinho do SAMU, e eu nem era do SAMU na época. E assim, só para terminar, o SAMU para mim é uma grande paixão, e principalmente porque todo trabalho, às vezes, a gente não tem surpresas. Assim, a gente tem acaba que a vida ela fica mais fácil com o tempo, a gente acaba maceteando tudo, mas o SAMU não. O SAMU, quando você entra na ambulância, você não sabe o que vai te ocorrer. Aqueles minutos que a gente liga a sirene, a gente vai para a ocorrência, né, início, você não sabe o que você vai encontrar. O telefonista, o TARM, o regulador te passa uma situação, você chega lá totalmente diferente. E agora? Então é hora de agir. Né? Então isso é uma coisa que o SAMU é um trabalho muito motivante, que eu sou apaixonado. E agradecer também, claro, a minha coordenadora, né, a minha chefa. Não é puxando saco. Pra te ver, viu? Não é puxando saco, mas é porque quem conhece a Valternice sabe que ela é uma profissional que, assim, quando eu tiro plantão com ela, sempre é para aprender. Tudo, ela já tem muitos anos aí na jornada na frente, mas assim é um aprendizado que assim todo plantão com ela é um aprendizado, assim eu renovo muito minhas forças na questão da urgência e emergência, e ela mantém mesmo, a gente anda mesmo na linha dura, né? Porque tem que manter o padrão, tem que manter a excelência do serviço. Então assim agradeço muito a Anice por todos esses aprendizados. E guerra, selva. Obrigado, gente. Gente, assim, eu queria já mandar também o meu abraço aí para a equipe do SAMU, que eu amo. Tem a Dalgisa lá, que é minha amiga de longa data, e também a gente não pode ficar falando muita idade, né, essas coisas, né? Mas é uma pessoa do coração, já esteve aqui no programa aqui conosco, assim como outros colegas que estão lá, e eu assim sou apaixonada por vocês mesmo. Meu muito obrigado por vocês estarem aí nos servindo, né, servindo a toda a população marabaense e região também. Então só temos mesmo que agradecer a vocês, viu, Nice? Muitíssimo obrigado por tudo aí. E pode deixar que a gente vai continuar explorando essa equipe aí do SAMU para estar vindo aqui, trazendo informações para vocês aí que estão em casa. E nós ficamos por aqui com mais um programa Missão Saúde na TV. Fique ligado.